para fechar o estudo de pontos na geometria descritiva, falaremos agora sobre simetria de dois pontos. Então, nós podemos dizer que dois pontos são simétricos em relação a um plano quando, primeiro, eles possuírem a mesma abscissa, então a abscissa de um será igual à abscissa do outro, eles admitirem um segmento de reta que os une e é ortogonal a este plano, e admite um ponto médio neste plano, ou seja, os pontos são equidistantes a esse plano em que eles são simétricos. Então, analisando a simetria agora em relação ao plano π, que é o nosso plano de projeção horizontal. Então, nós temos que o ponto objeto A é simétrico em relação a π ao ponto objeto B. Isso quer dizer que as coordenadas descritivas desses pontos irão se comportar da seguinte forma. Primeiro, as abscissas serão iguais, ou seja, a abscissa de A será igual à abscissa do ponto B. Os afastamentos também serão iguais, terão mesmo valor e mesmo sinal, no caso aqui ambos são positivos, porém as suas cotas serão simétricas. Isso quer dizer que a cota do ponto A é positiva e a cota do ponto B tem o mesmo valor da cota do ponto A, porém com o sinal contrário, então ela será negativa. A mesma condição ocorre aqui, para o ponto C e D, porém o que está mudando é apenas que os afastamentos eles são iguais, só que ambos agora negativos, e a cota de C continua sendo positiva, enquanto a cota de D será negativa. Em Épora, a gente observa que os afastamentos irão coincidir, as abscissas também irão coincidir e as suas cotas serão simétricas. Já em relação ao plano π', ou seja, o plano vertical de projeção, as condições para as coordenadas descritivas dos pontos serão as seguintes. O ponto A terá mesma abscissa em relação ao ponto B. Os afastamentos agora que serão simétricos, então eu tenho que o afastamento de A é igual ao afastamento de B. Porém, o afastamento de A está positivo, enquanto o afastamento de B está negativo. E as cotas serão iguais, então tanto a cota de A como a cota de B terão o mesmo valor e também o mesmo sinal. Quando a gente vem para a Épora, as abscissas novamente irão coincidir, já que elas sempre serão iguais. Eu tenho que as cotas também irão coincidir dos dois pontos e agora a projeção dos afastamentos que serão simétricos em relação à linha de terra em Épora. A simetria em relação a π', que é a linha de terra, nós vamos ter a seguinte condição. O ponto objeto A, no caso agora aqui, será simétrico ao ponto objeto C, já que a simetria é em relação à linha de terra. Então, eles terão mesma abscissa, já que para ser simétrico tem que ter a mesma abscissa, é uma das condições principais. E tanto os afastamentos como as cotas serão simétricas. Isso quer dizer que o afastamento de A será igual ao afastamento de C. Porém, enquanto um está positivo, o outro está negativo. O mesmo acontece para a cota. A cota de A será igual à cota de C, só que enquanto a cota de A está positiva, a cota de C está negativa. Em Épora, as suas abscissas irão coincidir na linha de terra e os seus afastamentos e também as suas cotas irão ser simétricas em relação à linha de terra. A simetria em relação ao bissetor ímpar, então aqui nós temos o bissetor ímpar, e a simetria agora é do ponto A para o ponto B. Então, as condições das coordenadas vão ser que ambos vão ter mesma abscissa, os afastamentos e cotas serão trocados. Isso quer dizer que o afastamento de A será igual à cota do B. No caso aqui, se um for positivo, o outro também será positivo.
E o afastamento de B será igual à cota de A, também ambos positivos. Quando a gente vem para a épora, as projeções de nome contrários são simétricas. Isso quer dizer que as abscissas irão coincidir na linha de terra e que a projeção do afastamento de um ponto será simétrica à projeção da cota do outro ponto, e assim sucessivamente. Já a simetria em relação ao bissetor par, nós temos que os pontos terão a mesma abscissa, então aqui nós temos o bissetor par, o ponto objeto A, ponto objeto B, simétricos em relação a esse bissetor par. Além das mesmas abscissas, os afastamentos e cotas serão trocados e também os sinais contrários. Então, eu tenho que o afastamento de A, nesse caso, está negativo e vai ser igual à cota de B positivo. Já o valor do afastamento de B será o mesmo valor para a cota de A, só que enquanto um está negativo, o outro está positivo. Em épora, as projeções de nomes contrários são coincidentes, então nós temos que as abscissas irão coincidir e que o afastamento de um ponto irá coincidir com a cota do outro ponto. Por isso a condição que enquanto um está negativo, o outro está positivo. Qualquer dúvida ou sugestão com relação ao conteúdo abordado até aqui podem ser expostos nos comentários. E até os próximos vídeos, onde iremos aplicar os conceitos aprendidos na resolução de exercícios.